Amados irmãos, vamos ouvir mais uma vez a exposição da Palavra de Deus, que nós, expondo as doutrinas bíblicas que nós confessamos. Então hoje vamos ouvir um sermão que vai nos ensinar sobre a doutrina do Senhor que confessamos no dia do Senhor de número 23, sobre a justificação pela fé. Então inicialmente vamos ler o nosso catecismo no dia do Senhor de número 23, pergunta de número 59. Que proveito há para você que agora crê em tudo isso? Resposta: o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Pergunta de número 60. Como é que você é justo diante de Deus? Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus sem nunca ter obedecido nem sequer um deles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. Pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Resposta: eu digo isso não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça minha própria justiça. Agora, vamos abrir a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, que é o texto da pregação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, suplicar a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus, agora vamos ouvir a exposição da Tua palavra e humildemente pedimos que o Senhor nos conceda a sua bênção, para que aquele que vai falar, fale com fidelidade, de acordo com o Evangelho, e nos apresente os ricos tesouros da Tua graça. Pedimos ao Senhor que todos nós que ouvimos, possamos fazê-lo com o coração inteiro, com atenção, para guardar em nosso coração, para ter a nossa fé fortalecida, e o nosso coração cheio de gratidão a ouvir, Senhor, a verdade, o Santo Evangelho. Concede-nos a Tua bênção. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, no último sermão que eu preguei, nós ouvimos a instrução sobre o dia do Senhor de número 22 do Catecismo de Heidelberg.
E aquele domingo foi, o dia do Senhor 22, foi o último sermão que trata sobre o credo apostólico. O credo apostólico, que é um resumo da nossa fé, apresenta o conteúdo da nossa fé. Então, a esta altura, ouvindo sobre o conteúdo da nossa fé, alguém poderia perguntar: qual é o proveito de acreditar nestas coisas? Até para ser mais específico, a pessoa poderia perguntar: qual é o proveito de crer em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E é sobre isso que o dia do Senhor de número 23 trata, sobre o proveito da nossa fé. Vejam que a pergunta de número 59 coloca grande ênfase sobre este proveito. A pergunta é: que proveito há para você que agora crê em tudo isso? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Lendo a resposta que o catecismo oferece, simples, logo nós percebemos que o proveito da fé não está relacionado com saúde, com vitórias, com riquezas, com sucesso, mas o proveito da fé tem relação com um assunto muito específico: a salvação da nossa alma. Especialmente tem relação com o fato de que Deus, pela sua graça, por meio da fé, nos considera justos diante dele. Ele olha para nós e diz: você eu aceito como justo. Antes, pecadores, miseráveis, dignos do inferno, são aceitos por Deus e declarados no tribunal de Deus como pessoas justas. Obviamente, se você já estudou um pouquinho a Bíblia e a teologia, sabe que nós estamos, então, diante daquela doutrina que chamamos de justificação pela fé. Doutrina que o catecismo trata também nas perguntas 60 e 61. Este tema da justificação pela fé também é o tema do texto que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 5. E como vocês sabem, este não é só o tema do capítulo 5 de Romanos. Justificação pela fé, na verdade, é o assunto de toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Talvez você possa se lembrar da última vez que você leu esta carta. Você vai lembrar que nos primeiros capítulos desta carta, o apóstolo Paulo está procurando mostrar a necessidade dessa justiça. Ele mostra que todos são pecadores, todos estão debaixo da miséria espiritual. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E a partir do capítulo 3, versículo 21, ele começa a mostrar como alguém que é pecador pode ser declarado como justo no tribunal de Deus. Podemos resumir o ensino bíblico, então, sobre este assunto, a justificação pela fé, da seguinte maneira: sem nenhum mérito nosso, sem que houvéssemos feito nada, somente pela graça de Deus, com base na obra de Cristo na cruz, Deus perdoou todos os nossos pecados, aceitando a morte do Senhor Jesus Cristo como satisfação da sua justiça. Deus, sendo justo, tem que punir o pecador. E agora nós ouvimos dizer, pelo Evangelho, que Deus providenciou um substituto, o Senhor Jesus Cristo. E a justiça de Deus, punindo os pecadores, recaiu sobre ele. Mas não é só isso. Não é só que Deus perdoa os nossos pecados. Não é só que Deus satisfez sua justiça punindo o substituto, Cristo. A justificação pela fé também quer dizer que Deus coloca na nossa conta a perfeita justiça e santidade de Cristo Jesus.
De tal modo, meus irmãos, que agora, quando Deus olha para nós, apesar de todas as nossas imperfeições, o que Deus vê é a perfeita justiça do seu Filho Jesus Cristo. Ele olha e vê justiça perfeita. E aí, ele nos trata de uma maneira tão misericordiosa. Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos ofendido a sua glória, majestade e santidade. Como se nós nunca tivéssemos pecado. Isso é a justificação pela fé. Deus nos declara justos diante dos seus olhos, por causa de Cristo. Não pelos méritos que nós pudéssemos ter, mas simplesmente por crermos de coração naquele que pela graça justifica os pecadores. Mas essa bênção da justificação pela fé que nós recebemos vem acompanhada de outras bênçãos. Deus não é só misericordioso, ele é rico em misericórdia. Deus não somente concede graça, ele concede graça superabundante. Tudo em Deus é grande, excelso e maravilhoso. Deus não joga ninharias e migalhas. Deus concede realmente em grandes porções. E é especificamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando em nosso texto. Sobre estas outras bênçãos que fluem da graça de Deus revelada na justificação dos pecadores. É por isso que então podemos dizer que nesses primeiros 5 versículos do capítulo 5 de Romanos, nós aprendemos sobre os frutos da justificação pela fé. Esse é o tema da pregação desta tarde. Os frutos da justificação pela fé. Então, em Romanos 5, 1 a 5, podemos identificar esses frutos da justificação pela fé. Eu vou dizer os frutos e você olha o texto para achá-los aí em seu texto. O primeiro desses frutos é a paz com Deus. O segundo desses frutos é o acesso a Deus. O terceiro deles é o gloriar-se na esperança da glória de Deus. E o quarto desses frutos é um fruto muito incrível, gloriar-se nas tribulações. Vamos olhar então para esses 4 frutos. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Aqui devemos lembrar. Antes da queda, para Adão e Eva, essa paz era uma realidade. Eles viviam em um relacionamento de amor, de vida com Deus, o Criador de todas as coisas. Paz. Mas, quando eles se rebelaram contra Deus, quando Adão e Eva se colocaram ao lado da serpente, então, todos os homens se tornaram naturalmente inimigos de Deus. E é por isso que podemos dizer, à luz da Bíblia, o homem sem Cristo anseia, no fundo do seu coração, ocupar o lugar que pertence a Deus. Se o poder de Deus estivesse em um objeto e o homem pudesse roubá-lo, certamente iria querer fazê-lo. O homem deseja ocupar o lugar que pertence a Deus. O homem deseja ver Deus submetido, destronado e submetido à sua própria vontade. E Deus, que não pode ser retirado do seu trono, na sua justiça, não só expulsou Adão e Eva do paraíso, da sua presença, mas também o homem tornou-se inimigo de Deus. De forma que a vida de todos os pecadores neste mundo encontra-se neste exato momento por um fio diante da justiça e da ira de Deus. Um fio estão todos os pecadores. Mas Cristo morreu por nós,
ele satisfez a justiça de Deus, ele recebeu sobre si mesmo a ira de Deus contra os nossos pecados e ele nos concedeu a sua justiça perfeita. Por isso, o motivo da inimizade foi retirado. E em vez de haver inimizade, o Evangelho nos proclama: você agora em Cristo tem paz com Deus. É por isso que o apóstolo, ao dizer como obtivemos esta paz com Deus, nos diz: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque essa paz e as demais bênçãos aqui mencionadas, sem dúvida, são obra de Cristo. São frutos do trabalho do nosso Senhor a nosso favor. Vamos lembrar, sem Ele, nós ainda seríamos inimigos de Deus. Portanto, amados irmãos, eis aqui a boa notícia, a notícia do Evangelho. Aquilo que nós perdemos em Adão, esta paz, nos é concedido agora no segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Você não é mais um inimigo de Deus. Deus não está mais irado contra você. Nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Nós temos paz com Deus. Podemos desfrutar do descanso e da certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo. Nós temos paz com Deus. Isto é a primeira bênção. Agora, vamos pensar na segunda bênção. Paulo diz, a segunda bênção é, o segundo fruto da justificação é que temos acesso a Deus. Paulo diz que por meio de Jesus também temos acesso a esta graça. Esse termo, acesso, tem um certo tom solene. Ele era usado para indicar, por exemplo, uma audiência diante do rei. Mas a ideia neste caso não é só que nós conseguimos acesso. Na verdade, o termo é colocado aqui como se alguém tivesse dado acesso a nós. Quer dizer que nós, não é que nós por astúcia, por esforço, por sabedoria tenhamos conseguido acesso, mas que nós fomos introduzidos. Alguém nos introduziu. Isso quer dizer que este acesso não é uma obra nossa, é uma obra do próprio Deus por meio de Jesus Cristo. O que ele fez? Cristo nos introduziu a esta graça, diz o apóstolo. Graça aqui tem o sentido de estar numa posição na qual Deus nos favorece. Tem relação com todas as bênçãos da salvação aqui mencionadas. Então entenda, se alguém possui a fé em Cristo Jesus para a salvação, é exatamente aí que esta pessoa foi introduzida. Numa posição diante de Deus, uma posição na qual esta pessoa vem a ser o alvo do favor, o alvo da graça de Deus. Deus, por sua graça, nos coloca nesta posição para recebermos mais graça ainda. É isso que quer dizer. É como se alguém desse dinheiro a você para entrar num lugar onde você vai receber mais dinheiro. Deus nos deu graça para termos acesso a mais graça. Por isso é graça sobre graça. Mas notem, o apóstolo diz, nesta graça, neste acesso, na qual estamos firmes. Isso quer dizer, não só Deus nos introduziu, não só fomos introduzidos à presença de Deus, mas permanecemos aí firmes. Isso quer dizer que a posição que nós desfrutamos por causa de Cristo é segura, é firme. Cristo nos colocou numa posição favorável diante de Deus, temos acesso à presença de Deus, mas essa aproximação de Deus não é uma aproximação periódica. Uma vez lá, outra cá.
E nem sequer há o perigo de sermos cortados ou retirados ou afastados dessa graça. A própria natureza da graça nos ensina: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então, se você está em Cristo, você tem acesso à presença de Deus. Acesso permanente. Acesso no qual você se encontra numa posição favorável. Então, não precisamos fazer algo para conseguir alguma coisa de Deus. Deus já fez. Não é que você vai fazer coisas na sua vida para fazer Deus te amar, gostar de você, fazer o bem para você. Deus já está fazendo isso se você é uma pessoa salva. Então, não precisamos fazer algo para conseguir alguma coisa de Deus. Não dependemos de homens para nos levar a Deus. Cristo já fez isso por nós de uma vez por todas. Por causa de Cristo, temos a certeza de que Deus nos recebe em graça. Isso tem várias implicações. Uma delas é que você, estando em Cristo, pode ter a mais absoluta certeza de que Deus ouve suas orações. Você não deve duvidar disso. As nossas orações são, por vezes, fracas, são tímidas e até tolas, mas Deus as ouve. Deus ouve com um coração favorável. Não há um coração reticente, irado, duro, dizendo: olha, vou ver se atendo. Não é isso. Deus ouve as nossas orações. Essa é uma das implicações de ter acesso a Deus. Mas tem uma outra. Deus nos recebe para cultuarmos o seu nome. Quando nós nos dirigimos essa tarde para esse prédio, auditório de um hotel, e iniciamos o culto, é como se abrisse um portal. Esse portal nos coloca diante de Deus, da sua presença. Somos puxados, por assim dizer, espiritualmente da terra para o céu, para a presença de Deus. Temos acesso a Deus quando nós estamos adorando a Deus. Ele nos recebe pela sua graça. Isso é mais uma implicação de ter acesso a Deus. Deus aceita o nosso culto. Agora vamos ver o terceiro fruto da justificação, é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 3:23 nos diz que o homem sem Cristo está destituído da glória de Deus. Mas agora, por causa da obra de Cristo, podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Podemos notar aqui esse jogo de palavras. Nos gloriar na glória de Deus. Tem aí um jogo de palavras. Quando a Escritura fala da glória de Deus, o que ela está se referindo? A glória de Deus quer dizer as perfeições do caráter de Deus. Isso fica claro quando você vê uma história como a de Moisés. Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: eu proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Deus revela quem Ele é, o seu caráter, as perfeições do seu ser. Então, quando ouvimos essa expressão, devemos lembrar da gravidade, do peso do caráter de Deus. Deus é santo. Ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele é perfeito em todas as suas palavras. Ele é perfeito em todas as suas obras. Nada que Deus fala ou faz e nada no ser de Deus tem qualquer mancha ou defeito. É perfeito. Essa é a glória que lemos nas Escrituras. Esta é a glória que vemos em Cristo, a imagem do Deus invisível. Então, uma das bênçãos da justificação pela fé é que nós nos alegramos nisso. Entende isso? Nós nos alegramos nisso. Nós exultamos em quem Deus é. Significa alegria não nas bênçãos simplesmente,
Não porque obtivemos sucesso nas nossas orações, ou por qualquer outro motivo, mas uma alegria sincera, profunda, robusta, em saber quem Deus é e crer e confiar nele. Uma alegria em dizer: Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Essa alegria é o tipo de alegria que aparece mesmo quando as coisas não vão bem. Abacuque disse: ainda que a figueira minta, ainda que o produto da oliveira, a oliveira não dê seus frutos, ainda que não haja vacas no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor, porque ele sabe quem é o Senhor. Nosso texto fala de esperança, porque chegará o dia quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, mostrando todo o seu poder e majestade. E quando a glória, será nesse dia, quando a glória de Deus vai encher toda a terra. Naquele dia, nós mesmos seremos glorificados. Quem estiver morto ressuscitará para um corpo glorioso. Quem estiver vivo será transformado e obterá um corpo glorioso. Naquele dia, finalmente, nós vamos refletir a imagem da glória de Deus. Naquele dia, nós nos gloriaremos plenamente na glória de Deus. Agora nós começamos a nos gloriar na glória de Deus. Mas aquele dia vai trazer a perfeição para nós. Naquele dia, Deus de fato será tudo para nós. Nosso amor e confiança nele serão perfeitos. Nossa alegria e felicidade nele chegarão ao seu auge. Irmãos, essas coisas são verdade, porque nós temos Cristo. Se parássemos aqui, ouvindo sobre paz, sobre graça, sobre alegria e sobre esperança da glória de Deus, talvez você pudesse sair daqui nesta tarde dizendo: a vida cristã não tem nenhuma dificuldade. Mas o Espírito Santo não nos deixa enganados e nos dá a última das bênçãos. Qual é? O quarto fruto da justificação é que também nós nos gloriamos nas tribulações. Esse termo tribulações aqui não se refere às lutas que nós passamos nessa vida, aos sofrimentos que nós podemos enfrentar. Mas é um termo que literalmente significa pressões. E está relacionado com tribulações por causa do nome de Cristo. Perseguições. Isso pode lembrar-se: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Isso é o que Jesus ensinou. E aqui está falando de gloriar-se, alegrar-se nessas perseguições. As perseguições e oposições do mundo por causa da nossa fé. Isso é o que resume a palavra tribulações aqui. O Espírito Santo nos mostra que ao passar por tais perseguições e oposições por parte do mundo, nós não devemos simplesmente suportar. Não devemos simplesmente resistir. Não é como, por exemplo, você sai de casa e está doente e o médico diz: olha, desculpe, você tem que tomar uma Bezetacil. Você é doente, diz: eu odeio injeções, mas vai lá. Você faz uma cara de forte e alguém aplica, eu acho que não bem no braço, em outros lugares, e você vai sofrer a consequência. Isso é resistir. Não é simplesmente resistir às tribulações, mas gloriar-se nelas. Ou seja, alegrar-se nas perseguições por causa do nome de Cristo. Então, como fruto da justificação pela fé, Cristo também nos concede esta bênção. Não só de nos alegrarmos em Deus, mas também nos alegrarmos em sofrer por amor a Cristo.
E aí, aprendemos na sequência do nosso texto que essas perseguições podem ser muito produtivas para nós, se nós reagirmos de maneira correta a elas. Não é só o sofrer a perseguição, é preciso gloriar-se nela. Quem se gloria nas perseguições, certamente verá que essas tribulações produzem em nós, primeiro, paciência, ou poderia ser traduzido por perseverança. É importante observar, paciência não pode ser produzido quando tudo está bem. Mas quando nós sofremos, por causa do nome de Cristo, então o Espírito nos ensina a sermos pacientes. Porque aprendemos naquele momento a não confiar em nós mesmos, mas em Deus. E como o socorro de Deus é suficiente, então aprendemos a esperar nele. Uma vez que suportamos as tribulações com paciência, o Espírito Santo usa isso para fazer surgir outro fruto, experiência. O termo usado aqui quer dizer que nosso caráter é colocado à prova, testado, e no final do teste ele é aprovado. Ou seja, nós amadurecemos. Assim, aperfeiçoados em nosso caráter, passamos a ter ainda mais esperança. Notem que voltamos à esperança mencionada no versículo 2. Voltamos à esperança, mas agora a esperança está fortalecida pela experiência. Isto quer dizer que ao nos gloriarmos nas tribulações, nos sendo acrescentada a perseverança que produz o caráter provado, nossa atenção é direcionada cada vez mais a Cristo, a sua vinda gloriosa, a concretização da nossa salvação. Essa esperança não é como a esperança do mundo. A esperança do mundo não passa de um desejo que as coisas deem bem. Por exemplo, se alguém perguntasse a um brasileiro, naquela Copa em que o Brasil levou vários gols da Alemanha, se alguém perguntasse a um brasileiro no início da Copa, você acredita que o Brasil vencerá? As pessoas diriam, eu tenho esperança que sim. Mas essa esperança falhou. Não aconteceu. Pelo contrário, passamos por uma vergonha. Não era uma esperança certa. Ela podia falhar. Podia trazer vergonha e decepção, como de fato aconteceu. Mas, amados irmãos, a nossa esperança em Cristo não é assim. Já vimos, ela é segura e firme. Tão certo como nossos pecados foram perdoados por Cristo somente, tão certo como Deus nos vê como justos diante dele por causa da obra de Cristo, assim também, não duvida em nenhum momento. Assim também, se você tem as primeiras coisas, a fé, se você foi justificado, você pode ter a mais absoluta certeza, em esperança, que você estará no reino eterno de Cristo Jesus. Essa esperança não envergonha. Por quê? Porque a base, o fundamento dessa esperança é o amor de Deus por nós. Notem bem, nossa esperança não se fundamenta no fato que nós amamos a Deus, mas no fato que Deus nos ama. Se fosse fundamentada em nosso amor a Deus, não seria firme. E nós seríamos envergonhados. Mas é no amor de Deus que se fundamenta a nossa esperança. Notem o vínculo entre a justificação pela fé com o fato de que o Espírito Santo nos foi outorgado, nos foi concedido. E o tempo aqui usado pelo apóstolo indica uma ação única. Em um tempo específico, quando fomos justificados, Deus também nos concedeu o Espírito Santo como uma dádiva para nós.
E o que o Espírito Santo faz? A Escritura diz: o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo nos dá a certeza deste amor. Como é que você tem certeza de tudo que o Evangelho proclama? Como é que você tem certeza de que realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Deus está nos céus, tão distante de você. Você não ouve uma voz grossa na madrugada dizendo: "Oh, meu filho, eu te amo". Você ouve a pregação, você lê a Bíblia, você ora, você conversa com os irmãos. Mas tem alguém dentro de você. Tem alguém dentro do corpo de Cristo, a igreja. O Espírito Santo, infundindo em nosso coração esta certeza: Deus ama você. Deus ama você. Ele abre os nossos olhos para contemplarmos o amor de Deus. Vejam, irmãos, toda esta cadeia de frutos indica experiência, mas esta experiência não é a garantia da salvação. A misericórdia, a graça, o amor de Deus por nós, revelado na cruz por meio da obra de Cristo, este é o fundamento da nossa salvação. Quando odiávamos a Deus e éramos seus inimigos, Ele revelou seu amor por nós. Seu amor nos alcançou, seu amor nos conquistou para si mesmo. Qual a razão? Porque nós nunca deixaremos a graça na qual estamos firmes. O amor de Deus. Se você está em Cristo, se você foi justificado, tudo isso é fruto do amor de Deus por você. Então você pode ter a mais absoluta certeza: Deus nunca deixará de amar você. Amados irmãos, vejam então diante de nós mais uma vez a bondade de Deus. Deus veio até nós, miseráveis pecadores, inimigos de sua glória, e Ele nos concedeu o seu Filho Jesus Cristo. E por meio da obra do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos concede muitas e muitas outras dádivas. Eu quero que você imagine agora uma caixa de presentes. Você já viu aquela brincadeira que as pessoas costumam fazer? De dar uma caixa grande, abre, aí tem outra caixa, outra caixa, outra caixa, outra caixa. Geralmente quem faz isso só tem o presente na última das caixas, que é a menor. Não é? Mas vamos imaginar uma brincadeira um pouco diferente. Que haja caixas dentro de outras caixas, mas cada caixa tem uma coisa mais valiosa do que a outra. É isso que nós temos em nosso texto. Deus, pela sua graça, vem até nós por meio de Cristo e nos dá um grande presente. Você é justo para com Deus. Todos os seus pecados são perdoados. Você foi declarado no tribunal do céu como uma pessoa justa. A justiça de Cristo está em você. Deus te trata como justo. Você abre essa caixa. Lá está uma outra caixa com outro presente. Você tem paz com Deus. Nosso relacionamento com Deus foi restaurado. E então você abre outra caixa, a caixa da paz. E encontra dentro dela a maravilhosa realidade de que você também foi introduzido à presença de Deus e que você está aí em uma posição favorável. Está firmemente estabelecido diante de Deus. Você diz: que presente maravilhoso! Mas há outra caixa dentro dessa. Você a abre. E o que você encontra? Você encontra que foi dado a você pelos céus gloriar-se na esperança da glória de Deus. Você encontra que a você foi concedido alegrar-se em Deus. Que você tem a esperança que isso será feito de maneira plena
na vinda de Cristo. Mas você olha mais para o fundo e a outra caixa. Você abre a outra caixa. E como uma surpresa, vem alegria. Mas alegria em meio às tribulações. Por causa do nome de Cristo. E então você diz, será que acabou? A última das caixas é a caixa da alegria no meio das tribulações. E aí você encontra pequenas caixas dentro dessa. Uma se chama perseverança, outra se chama caráter aprovado, outra se chama esperança e a outra se chama certeza do amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. Portanto, amados irmãos, uma vez mais se evidencia pelo Evangelho que a salvação não se fundamenta em nós mesmos. Não é pela quantidade de suas obras, não é pela profundidade do seu amor, não é pela grandeza da sua fé, não é pela firmeza da sua esperança, mas por causa de Cristo. Só, única, exclusivamente. Há só um motivo: Cristo. Tudo o que Ele fez por você. Esta é a razão da sua salvação. Nossa salvação, então, não se fundamenta em nossa justiça, mas na justiça de Cristo que foi colocada em nossa conta. E é por causa de Cristo que Deus nos considera justos como se nunca tivéssemos pecado. É por causa de Cristo que temos paz com Deus. É por causa de Cristo que temos acesso à presença de Deus. É por causa de Cristo que nos alegramos em Deus. É por causa de Cristo que podemos nos alegrar em meio às tribulações. Uma vez que em Cristo somos justos, agora recebemos todas as dádivas da sua justiça. Bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção. De Cristo para nós. Como podemos responder a isso? Podemos, cheios das dádivas graciosas de Deus, viver refugiados na justiça de Cristo, ancorados na presença de Deus, exultantes debaixo do derramar constante do seu amor, viver para a sua glória. É assim que é a vida cristã. Tudo em Cristo e tudo para Cristo. Amém.